nós temos todos os tipos de problema. E talvez o principal item que nós temos que ressaltar dentro dessa vivência é que a regularização fundiária ela ainda está aquém do necessário. Nós, gestores públicos ou não, ainda não estamos aplicando a legislação que rege a regularização fundiária, porque nós estamos diante de um problema muito complexo. E dentro dessa complexidade, nós temos que buscar caminhos seguros e completos para fazer a regularização fundiária, enfrentando todas as questões, não só jurídicas, dentro do cartório de imóveis, dentro do município, mas também as questões urbanísticas daquele núcleo, as questões ambientais e as questões sociais. No Brasil, registro de imóveis significa segurança jurídica. Através do registro de imóvel, a pessoa proprietária tem a publicidade do ato que é praticado, né? A segurança, né? A eficácia dessa transação realizada. Tá? Se constitui o direito no Brasil através do registro de imóveis. Então ele é um direito constitutivo, né? Quem não registra não é dono. Aí ele tem o direito de usar, gozar, dispor desse bem da maneira que lhe aprouver. Claro que respeitando algumas regras, né? Dentre elas a função socioambiental do imóvel. Então não é um direito absoluto, ele é relativo. Registro e cadastro são coisas distintas. O registro tem todos os direitos dominiais, reais garantidos, escritos, e o cadastro tem todas as informações de uso, manejo e utilização do bem. Quando a pessoa vai no cadastro, coloca todas as informações, aí depois deveria procurar o registro. Fala, olha, está aqui a informação, o registro vai preocupar com o quê? Quem é o sujeito e qual o objeto. E quais são os direitos reais que incidem sobre aquele objeto, sobre aquele bem. Já no cadastro, não, tem informação de como é que é utilizado, que tipo de cadastro que eu quero, mais amplo ou menos amplo. Só que além dessa relação, diria, mais formal, no Brasil ele tem também a importância de tornar público a informação do que é público e do que é privado. Para a sociedade, o Estado possa, em conjunto, definir a destinação de milhões e milhões de hectares, que hoje, só na Amazônia, são mais de 70 milhões de hectares de terras públicas não destinadas. Mas o fato de não ser destinada pelo poder público não quer dizer que não está sendo utilizada, que não tem um fim para populações tradicionais, indígena, quilombola, a pequena ocupação, ou para virar uma área de proteção ambiental, ou para uma área de expansão urbana. Então você tem vários usos desses bens públicos que ainda não foram destinados. E com o cadastro confiável, comunicando com o registro, eu tenho uma informação mais fidedigna da realidade. O que foi destinado, o que não foi e o quanto foi. Por exemplo, alguém alegar que tem um imóvel de 10 mil hectares, 5 mil hectares, mas ele tem título só de 4 mil. O restante era pública. A pergunta é, o Estado pode regularizar? É interessante o Estado regularizar aquela área para aquele proprietário ou dar outro fim? Então cabe uma discussão clara entre a sociedade e o poder público e as pessoas envolvidas com interesse sobre aquela área. O nosso país jamais sairá da pecha de país subdesenvolvido enquanto não fizer o dever de casa chamado regularização fundiária. Ter meio Brasil urbano é dizer que a outra metade desse Brasil contribui e paga o serviço público do resto do país. Essa conta não fecha. Então, fazer regularização fundiária não é fazer política habitacional. São coisas distintas, porque o bairro irregular necessariamente não é um bairro de população carente. Nós temos bairros de altíssimo padrão irregular. Nós temos distritos industriais irregulares, vários comércios, prestadores de serviços. Então, fazer regularização fundiária não é fazer política pública habitacional, não é prover de moradia à população, é resolver e fazer a circulação de riquezas entre as pessoas que ocupam esse bairro. Logo, o desenvolvimento do país passa necessariamente pela política pública de regularização fundiária da maneira correta. Primeiro, é um aspecto político. Dizer que quem tem direito a ter direito é dizer que alguns não vão ter direito. E aí, se alguns podem ter o interesse de não querer ser violado os privilégios que eles têm atuais da não informação ou da não regularização. Outro aspecto importante nesse debate é que tem que definir melhor como vai funcionar esse tripé entre cobrança de impostos, o cadastro que vai dizer quem faz o quê, como está fazendo, se é urbano ou rural, e a outra
que é a questão dos direitos reais. Então você ainda não tem clareza quem é que vai ser o ponto central que vai fazer esse sistema funcionar e alimentar o sistema. Enquanto não tiver isso claro, então fica uma disputa entre o cadastro e o registro. Quem é mais importante? Não, é um sistema. O sistema ele é importante porque é um sistema que funciona coordenado. Agora tem uns que tem mais funções que o outro. Isso não quer desprestígio, quer dizer, é definição que a sociedade vai ter que dar, qual que vai ter mais funções para garantir que o sistema como todo funcione com eficiência, transparência e garanta aí sim outros aspectos que fogem desse debate, que é o direito de propriedade, o limite à propriedade, a definição da função da propriedade. São debates que eu diria paralelos, mas importantes nessa discussão de registro e cadastro. Gestão pública de regularização fundiária. A grande maioria dos nossos municípios, do nosso estado e a própria União ainda não despertou para a necessidade de implementar uma política pública de regularização fundiária.